Passo então a palavra para a doutora Laura Leal. Oi, gente. Boa tarde. Todos me ouvem, sem problema? Espero que sim. Estamos ouvindo. Bom, boa tarde. Começo agradecendo ao simpósio pelo convite de estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Talvez a palestra tenha alguns movimentos de fundo, né? Horário de almoço, todo mundo em casa, mas espero que funcione, que fique tudo bem, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o motivo de eu estar aqui hoje, né? Vocês conseguem ver a minha tela? Conseguimos. Maravilha. Bom, então, eu vou começar a minha palestra hoje fazendo um teste rápido com vocês. E aí eu peço que vocês vão respondendo essas perguntas, aí vão guardando a resposta na cabeça de vocês, para a gente usar essa resposta que vocês vão ter ao teste para chegar a algumas conclusões, vocês tirarem algumas conclusões ao final da palestra, né? Então, a primeira pergunta é: você sente que não é tão inteligente quanto as pessoas acham que você é? Segunda pergunta é comum você atribuir suas conquistas à sorte? Você fica desconfortável e tem dificuldade em aceitar elogios, especialmente dentro do ambiente de trabalho? Você rebaixa as suas conquistas porque não acha que elas são tão importantes quanto os outros dizem? Você sente que não merece o sucesso que você conquistou? Bom, se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, eu posso dizer que você tem uma probabilidade não desprezível de entrar no grupo de acadêmicos que sofrem com a síndrome do impostor. E eu sempre começo essa palestra trazendo esse questionário porque foi através de um questionário como esse que uma amiga me deu no final do doutorado, naquela clássica: olha aqui, eu acho que você vai se interessar, que eu identifiquei que eu também possuía a síndrome do impostor e comecei a estudar um pouco sobre o assunto. Então, esse questionário chegou nas minhas mãos no final do meu doutorado, como eu falei. Essa aqui é a Laura de 2013, durante minhas idas a campo. E nessa época foi quando eu comecei a apresentar alguns comportamentos que não eram muito típicos ao longo da minha carreira científica, né? Então, eu comecei a ter dificuldade de me relacionar profissionalmente, então eu ficava muito ansiosa e muito nervosa sempre que eu tinha que me relacionar com outros colegas, tanto no laboratório quanto nos eventos científicos. Eu comecei a sentir muito pânico em me expor, especialmente quando eu precisava me expor apresentando os resultados das minhas pesquisas, do mestrado, do doutorado. Eu comecei a ter muita dificuldade em aceitar novas oportunidades, então eu estava naquela fase final do doutorado, buscando pós-doc, pensando o que ia fazer da vida, e sempre que uma nova oportunidade aparecia, eu me sentia incapaz de assumir essas oportunidades, e eu sentia, ao mesmo tempo, a necessidade excessiva de demonstrar competência. Então, se eu tinha que apresentar uma palestra, eu ia treinar, ia preparar isso por 2 meses, treinar 450 mil vezes, porque tudo tinha que estar extremamente perfeito. Eu não poderia errar nunca, né? Então, foi aí que eu tive acesso a esse documentário, né, a esse questionário, desculpa, e quando eu comecei a entender um pouco o que estava acontecendo comigo naquele período. Então, hoje eu não estou aqui como psicóloga, eu não trabalho com a síndrome do impostor, não pesquiso sobre isso especificamente. Meu papel aqui não é tentar dizer a vocês como lidar com o que causa, né, as consequências de ter a síndrome, ou identificar se vocês têm ou não. Simplesmente, meu objetivo aqui é compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi sobre a síndrome e trazer algumas evidências científicas de que a síndrome ela tem sim um impacto relevante e relativamente maior no crescimento profissional de pesquisadoras mulheres, né? Vocês vão ver ao longo da palestra que a síndrome ela não é restrita apenas a mulheres que fazem parte do ambiente acadêmico. Ela é comum também a homens e pessoas que não estão envolvidos em atividades acadêmicas. Mas dentro do ambiente acadêmico, ela termina tendo um papel muito preponderante na determinação das nossas decisões, na verdade, em continuar ou não na carreira acadêmica. Então, a síndrome ela foi primeiro descrita em 1978 e é interessante porque ela foi descrita
por mulheres em um grupo de mulheres acadêmicas em uma universidade nos Estados Unidos. Essa síndrome ela foi descrita por essas duas pesquisadoras da área de psicologia, a Pauline Clance e a Susanna Imes, e elas definiram, na época, a síndrome do impostor como uma experiência interna de falsidade intelectual e de não pertencimento, que acomete principalmente mulheres com alto desempenho, ou seja, mulheres que têm alto desempenho profissional. Em 2018, essa definição ela foi, então, atualizada por Camina, uma outra pesquisadora, que propôs uma definição um pouco mais abrangente, chamando a síndrome do impostor de um padrão de comportamento no qual pessoas bem-sucedidas duvidam de suas conquistas e têm um medo persistente e interno de serem expostos como uma fraude. Então, aqui percebam que a síndrome ela já começa a ser definida de uma forma mais abrangente. Ela não só gera essa sensação interna de falsidade, mas um padrão de comportamento mais complexo, que abrange outras características, e a gente começa a falar de pessoas bem-sucedidas, né? A gente deixa de tratar isso como uma questão tipicamente ou restrita ao universo feminino e começa a entender que a síndrome pode sim afetar pessoas que se identificam ou que fazem parte de outros gêneros. Então, como é que essa síndrome se expressa, né? Beleza, eu sei que é um conjunto de comportamentos, mas como a gente pode identificar esses comportamentos no dia a dia, né? Então, existem alguns comportamentos, como, por exemplo, se preparar e trabalhar excessivamente. Então, uma pessoa que se prepara e trabalha excessivamente como medo de errar, porque você tem essa constante sensação que se você errar, você vai ser desmascarada frente aos seus colegas, frente à sua carreira. Então, dá essa sensação de que você não pode deslizar, porque eles vão descobrir que você é uma fraude, né? Quem tem a síndrome tem certeza que é uma pessoa fraudulenta e que pode ser desmascarada a qualquer momento. Então, um jeito de evitar essa situação é o trabalho e a preparação excessiva. Ou isso pode se expressar de outra forma, com a procrastinação excessiva. Então, eu sou uma fraude, eu já vou ser detectada como uma fraude, então eu procrastino fazer o trabalho para que eu não seja confrontado com essa realidade. Então, eu fujo dessa realidade procrastinando excessivamente. Essas pessoas que exibem a síndrome no seu dia a dia têm uma tendência grande de se auto-sabotarem, né? Então, sempre que uma nova oportunidade aparece, eu vou inventar 1000 motivos pelo qual eu não posso assumir essa oportunidade. A maioria desses motivos não existem ou não são limitantes para você aproveitar as oportunidades que aparecem. E tudo isso em conjunto vai enchendo o copinho ao longo do tempo, fazendo com que a gente vá perdendo oportunidades, a gente vai aceitando menos trabalho, a gente vai aceitando menos risco no ambiente de trabalho, o que pode culminar numa estagnação da nossa carreira, né? A gente trabalha num ambiente acadêmico em que a gente depende de exposição constante, de divulgação dos nossos resultados, de desenvolvimento de pesquisas que envolvem alto risco para que elas sejam inovadoras, para que a gente faça grandes achados. Então, ter esse pé atrás e ficar sempre regulando a nossa atuação, porque a gente acha que qualquer nova oportunidade vai nos desmascarar, resulta nessa estagnação de alguma forma. E, por fim, ao longo do tempo, se a gente mantém essa ansiedade de que vai ser desmascarada a qualquer momento, a síndrome pode terminar gerando, em casos mais extremos, fobia social e ansiedade. Então, a gente começa a ter medo de se expor em público e começa a ter uma ansiedade que vai além daquela que é necessária para a gente ter nossa aptidão, né, para a gente se desenvolver como ser humano, né? Todos nós temos ansiedade e a ansiedade tem um papel evolutivo. O problema é quando essa ansiedade se torna desadaptativa, né? Quando você começa a ter problemas no seu dia a dia, na sua vida, causados por essa ansiedade. E uma coisa importante da síndrome é que quem possui a síndrome não muda sua autopercepção ao ter experiências positivas ao longo da carreira, né? Então,
ao longo da carreira, a gente vai tendo uma série de experiências que vai fazendo com que a gente se sinta, ou deveria fazer, com que a gente se sinta mais segura ao falar sobre o que a gente trabalha, ao comentar, fazer uma palestra sobre um determinado assunto. Mas as pessoas que possuem essa síndrome, na verdade, elas se tornam mais inseguras à medida que as experiências positivas acontecem, porque elas têm uma sensação de que essas experiências positivas não necessariamente são frutos da sua competência, né? Foi uma questão de sorte, foi uma questão de estar no lugar certo, na hora certa. E as pessoas, cada vez mais que a gente vai acertando, a gente tem a sensação que as pessoas esperam mais da gente e, consequentemente, a gente tem mais chance, então, para ser desmascarado dentro do nosso ambiente de trabalho. Bom, então, sabendo como é que ela se expressa, a gente pode pensar um pouquinho em fatores que estão correlacionados com a ocorrência dessa síndrome em diferentes grupos, né? Bom, a síndrome ela é um problema complexo e, como tal, ela tem causas complexas, né? Então, não existe um único fator que a gente possa dizer que ele é causal da síndrome. Na verdade, são diversos fatores que parecem estar correlacionados com a ocorrência da síndrome. E tudo tem sido identificado de maneira muito recente. Então, ainda existe muita discussão do histórico que pode levar ao desenvolvimento da síndrome em pessoas que pertencem a diferentes grupos sociais e diferentes setores do trabalho, né? Mas, de maneira geral, o que se sabe até o momento é que existem dois componentes principais que podem desencadear a síndrome, e eles não são excludentes. O primeiro é um componente familiar, que atua à medida que a gente vai crescendo como gente e vai se tornando um adulto que vai se tornando independente da nossa família. Então, boa parte do comportamento pode estar vindo de um histórico familiar que a gente foi submetido na infância. Então, por exemplo, pessoas que vêm de famílias com alto grau de exigência, que comumente exigem que os filhos tirem 10 em tudo, que tenham um alto desempenho em todas as atividades que eles vão desenvolver na infância, elas normalmente crescem com essa necessidade de sempre tirar 10, de sempre terem o melhor desempenho possível dentro do seu ambiente. E com isso, você entra na universidade, você começa a fazer uma carreira como a carreira acadêmica, que é basicamente baseado em coisas que dão errado, em submissão de papers que são rejeitados, em projetos que são negados, você começa a achar que você não é competente o suficiente para desempenhar aquela profissão, que você não tem capacidade de ter aquele alto desempenho esperado, como era esperado na sua infância. Uma outra característica que pode desencadear a síndrome é crianças que vêm de ambientes familiares em que elas eram rotuladas ou como muito inteligentes ou como crianças pouco capazes. Então, essas crianças que são rotuladas como muito inteligentes, elas também sentem essa sensação de fracasso ao entrar no ambiente acadêmico, por exemplo, e se depararem com uma situação em que eles não vão ser reconhecidos como tão inteligentes, porque o ambiente acadêmico não é um ambiente que seja muito propenso a elogios, a gente está sempre muito submetido à crítica. Isso gera essa sensação de fracasso, de fraude, em que você é reconhecido em casa como um talento, mas no ambiente acadêmico você é mais um cientista tentando sobreviver num ambiente que é muito complexo. E a mesma coisa acontece com crianças que são rotuladas como pouco capazes. Você cresce ouvindo em casa que você é uma criança pouco capaz, que você é só esforçada, não necessariamente você é inteligente, mas estuda muito, é esforçado. Então, se você entra num ambiente acadêmico e você se dá super bem naquele ambiente, você vai começar a questionar de que não é bem assim, que as pessoas esperam muito e acham muito de você, mas que no fundo você é só uma pessoa esforçada que conta muito com a sorte, né? Então, esses são os principais pontos do componente familiar que parecem estar correlacionados com a síndrome e que pode fazer a síndrome aparecer tanto em homens quanto em mulheres. Mas é o outro componente que faz a gente falar sobre isso especificamente para mulheres no ambiente acadêmico, que é o componente social. Então, desde criança, mulheres e homens são submetidos a estereótipos de gênero e profissão. Desde muito cedo, meninos são posicionados dentro de um ambiente que envolve o gênero e as profissões que ele vai desempenhar quando adulto, e mulheres são submetidos a um outro ambiente, a um outro conjunto de estereótipos, e esses estereótipos também levam
a rotulação de profissões diferentes que a gente pode seguir quando a gente se tornar adulto. E, obviamente, que esses estereótipos são criados pelos grupos hegemônicos. Então, a gente tem profissões que são tipicamente masculinas e que a gente espera ver homens ocupando essa posição, e profissões que são tipicamente femininas, nas quais a gente espera ver mulheres ocupando essa posição. Então, desde criança, meninas são normalmente adjetivadas como bonitas, educadas, meigas, organizadas. E meninos normalmente são classificados como extrovertidos, espertos, habilidosos, inteligentes. E essas características terminam sendo características que também são pré-requisitos ou são esperadas para algumas profissões. Então, a gente tem meninas por essas características sendo imersas em ambientes como esse, né? Se vocês colocarem quartos meninas no Google, esses são os quartos que vão aparecer para vocês. Quartos rosas, sempre relacionado com bonecas, com cuidado de outros, com cuidado de terceiros, com cuidado da casa, do ambiente que ela ocupa, enquanto meninos são associados a ambientes como esse, né, em que a ciência aparece como uma tarefa possível, né? Então, eles ganham estímulos para brinquedos de montagem, que estimulam raciocínio, a interagirem com insetos, com animais, a terem contato com a natureza, e tudo isso está relacionado com o universo masculino na infância, ou esteve, tipicamente, de maneira histórica, né? Então, esse universo de contato com o estímulo intelectual, com a natureza, com características relacionadas com o pensamento, com o científico, ele é negado tipicamente para a gente quando infância. Então, quando a gente cresce, esse universo aqui normalmente não entra dentro do universo de profissões que a gente pode escolher. É menos provável que a gente escolha profissões como essas. Então, isso é um exemplo de por que, né, a gente tem na nossa cabeça um estereótipo de que ciência, por exemplo, é uma coisa para homens, né, não é coisa de menina. Esse é um estudo que foi realizado pela Renata Rosenthal e a Daisy Brito Rezende, em que elas investigaram como a imagem que as crianças têm a partir entre a 5ª série e o 9º ano de cientistas. Elas contaram para esses alunos a história da Marie Curie, né, uma grande pesquisadora, 2 prêmios Nobel, e não disseram o gênero dessa pesquisadora e pediram para eles depois fazerem desenhos que retratassem essa pesquisadora, né? E os desenhos majoritariamente foram esses, né? Então os desenhos sempre representavam os pesquisadores como homens, de jaleco, com cabelos assanhados e visão excêntrica, né? Que remetendo muito à ideia do Einstein, e muito viciados em café. Essa aqui não é uma mentira, né? A gente é bastante viciado em café de maneira geral. E quando as mulheres eram representadas, elas normalmente eram representadas de maneira hipersexualizada e apareciam como ajudantes dos pesquisadores. Então percebam que quem toma o protagonismo na cabeça dessas crianças eram homens, que eram cientistas, e a gente estava nessa sessão de ajuda, né? De cuidar do ambiente acadêmico em que esse homem desenvolvia pesquisa, né? Então a gente cresce, querendo ou não, criando essa associação inconsciente entre ciência e gênero. E na hora de escolher a profissão, isso também se reflete. Então, aqui a gente tem dados dos cursos em que é o maior número de matrículas para o gênero feminino e para o gênero masculino, segundo o MEC, em 2016. E se vocês observarem, a gente tem os cursos mais escolhidos por mulheres, pessoas que se reconhecem como o gênero feminino, são cursos relacionados com cuidado, né? Pedagogia, enfermagem, serviço social, gestão de pessoas e recursos humanos, psicologia, fisioterapia e farmácia. Então, esse é o universo de profissões em que a gente se sente confortável, porque é um universo em que a gente aprende desde criança, em que a gente deve se envolver e deve fazer parte, né? Que faz parte do nosso universo. Já quando a gente olha para a matrícula de pessoas que se reconhecem como gênero masculino, a gente vai ver que os principais cursos escolhidos são engenharia civil, ciência da computação, engenharia mecânica, educação física, engenharia elétrica, gestão logística, que são profissões muito mais relacionadas à área de exatas,
o raciocínio, a criação de novas tecnologias, a criação de novos recursos, e o ambiente também coincide com o ambiente que é apresentado para os homens de maneira geral desde a infância. Então, obviamente, quando a gente tem uma mulher que resolve sair desse ambiente no qual ela foi convencida que ela deveria fazer parte e resolve migrar para esse conjunto de profissões que normalmente a gente espera que homens estejam engajados, ela começa a experimentar essa sensação de desconforto, de ocupar uma posição na qual ela não necessariamente faz parte ou não necessariamente tem as características necessárias para ter sucesso nesse ambiente. E isso não é só uma sensação pessoal, né? Porque alguém pode dizer, ai, mas que besteira, isso você resolve na terapia, nananã, é uma coisa do indivíduo. Mas não é só uma questão de como a gente se percebe, mas é uma questão de como as pessoas também nos percebem nesse ambiente. E aí eu quero apresentar para vocês o resultado desse trabalho, que foi publicado em 2012 na PNAS. É um trabalho que teve uma grande repercussão, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre. E nesse trabalho, o que as pesquisadoras fizeram foi distribuir 2 conjuntos de currículos idênticos para chefes de laboratório em várias universidades nos Estados Unidos. A diferença entre esses currículos era que um conjunto de currículos, o candidato recebeu um nome tipicamente masculino, aqui eu coloquei como João, mas lá foi como John, e o outro conjunto de currículos recebeu o nome de candidatos com nomes tipicamente femininos. Os currículos eram idênticos, foram enviados para chefes de laboratório nessas universidades, e esses chefes de laboratório foram solicitados a preencher um questionário sobre a impressão que eles tiveram desses currículos, né? E o resultado é bem alarmante, assim. Então, eles fizeram uma classificação. Aqui, na barra amarela, a gente vê o resultado para os currículos que receberam o nome de mulheres, e na barra azul, o resultado para os currículos que receberam nome masculinos. Então, os currículos femininos receberam a classificação 20% inferior quanto à competência. Então, para esses pesquisadores, mulheres foram, em média, 20% menos competentes que seus colegas homens que têm o mesmo currículo. Quanto à probabilidade dessas mulheres serem contratadas, os currículos femininos tiveram 23% menos probabilidade de serem contratadas por esses chefes de laboratório. E quando questionados se esses pesquisadores gostariam de orientar um candidato com aquele currículo no mestrado ou no doutorado, as candidatas com currículos femininos tiveram 13% menos probabilidade de serem orientadas por esses pesquisadores, simplesmente por serem mulheres, porque o currículo era idêntico. E, obviamente, quando o emprego foi ofertado a candidatos de currículos masculinos e femininos, o salário também diferiu. A média salarial ofertada a candidatas do sexo feminino foi 13% inferior à média salarial ofertada aos candidatos masculinos, né? Mostrando que existe essa percepção de que só por sermos mulheres nós somos menos competentes, menos prováveis de sermos orientadas por outros pesquisadores, e também quando algum salário é ofertado para a gente, esse salário é inferior. Então, não é só que a gente se percebe desconfortável nesse ambiente, é que a gente também é percebido por outros de maneira diferente, como menos competente quando comparado aos nossos colegas homens. E é importante lembrar que isso não necessariamente é uma percepção consciente. Essa percepção muitas vezes é inconsciente. As pessoas que nos avaliam inconscientemente nos rotulam ou nos classificam de maneira mais baixa quando comparada aos nossos colegas homens. Isso se reflete em várias outras áreas ao longo da carreira acadêmica. Então, a gente é menos convidado para participar como revisores de periódicos, então a gente participa menos do processo de geração de conhecimento. A gente tem menos chance de conseguir financiamento quando competindo com colegas do sexo masculino, do gênero masculino, desculpa. A gente tem, quando a gente precisa que alguém nos recomende para uma vaga, para um emprego, a gente normalmente conta com cartas mais curtas, em que a gente normalmente é reportada como boas professoras, boas estudantes, muito organizadas,
mas os homens normalmente são reportados como bons pesquisadores e bons profissionais. E, por fim, a gente é mais suscetível a assédio moral e sexual no ambiente do laboratório. Eu não sei se alguns de vocês lembram dessa situação em que o Nobel da Química, Tim Hunt, disse que não gosta de orientar mulheres, porque mulheres causam problemas no laboratório, porque quando você faz crítica, elas choram, e ou elas se apaixonam por você, ou você se apaixona por elas, e isso é o motivo para não ter mulheres no ambiente acadêmico. E, além disso, a gente também recebe um número desproporcional de revisões agressivas quando a gente submete os nossos trabalhos. Esse é um trabalho que foi publicado em 2019, investigando 1.116 revisões que pesquisadores homens, mulheres, brancos e negros receberam em 46 países. E o resultado aparece aqui nesse gráfico, em que aqui a gente tem as revisões recebidas por papers liderados por mulheres, mulheres de cor e mulheres brancas, e aqui a gente tem recebido por homens, homens de cor e homens brancos, e aqui eles pediram que as pessoas pontuassem o quanto elas questionam a sua aptidão científica ao receberem essas revisões agressivas. E aí o que acontece é que se você pontua 1 é se você não se questiona de jeito nenhum, e 5 se você se questiona completamente sobre a sua carreira acadêmica. E aí percebam que a frequência de eu não me questiono de jeito nenhum sobre a aptidão é muito maior no grupo masculino do que no grupo feminino. As mulheres se questionam mais sobre a sua aptidão, elas normalmente não levam na esportiva quando elas recebem essas revisões agressivas, exatamente porque a gente já tem uma propensão a achar que a gente não é competente o suficiente para desempenhar a nossa profissão. Então, juntando todo esse cenário, a gente chega a esse fato de que mulheres são 4 vezes mais propensas a apresentar a síndrome do impostor do que os nossos colegas homens na academia. E que 70% das mulheres que ocupam cargos de maior hierarquia no ambiente acadêmico dizem sofrer da síndrome do impostor, quando apenas 38% dos homens atestam sofrer com a síndrome. Então, nós, na academia, temos uma propensão muito grande de desenvolver a síndrome por viver e por estar submetida constantemente a esse ambiente que é majoritariamente sexista, né? Então, isso colabora, querendo ou não, para que ao longo do tempo, desde o momento em que a gente obtém o nosso bacharelado, por exemplo, a gente desista muito mais da carreira por enfrentar muito mais percalços que os nossos colegas homens. Então, aqui a gente tem nesse gráfico o número de bacharéis trabalhando na área de pesquisa ao longo dos anos após a obtenção do seu bacharelado. Então, ao obter o título, a gente tem uma porcentagem muito parecida de homens e mulheres obtendo esse título em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas ao longo dos anos o que a gente vê é que 40% dos homens terminam trabalhando na área de pesquisa, enquanto 19% das mulheres continuam trabalhando na área de pesquisa. Então, mulheres tendem a desistir dessa carreira 2 vezes mais do que os nossos colegas homens. E eu espero que vocês tenham entendido até aqui que sofrer da síndrome e enfrentá-la ao longo de muitos anos na carreira colabora com esse processo de desistência. Obviamente não é o único fator, mas é um dos fatores que corroboram. Bom, então, ouvi essa palestra e cheguei à conclusão de que talvez eu tenha essa síndrome, né? Como é que eu posso lidar com ela? Bom, como eu disse, eu não sou profissional, eu não sou da área de psicologia, e a minha primeira dica para você é que você busque ajuda profissional. Só psicólogos e psiquiatras podem ajudar vocês a lidar com a síndrome no dia a dia e tentar fazer e ter um desempenho na sua profissão, apesar dela, né? Vou atestar aqui, fazer aquele depoimento de que eu estou aqui conversando com vocês sobre isso, e isso não seria possível se eu não tivesse tido muita ajuda para chegar até aqui. Um outro passo que me ajudou muito também é entender mais sobre a síndrome e sobre o contexto social no qual você está inserido. A síndrome não é uma característica individual, ela é resultado e consequência do ambiente, do contexto social e do machismo estrutural que a gente enfrenta na sociedade.
E aí, uma dica para você entender mais sobre a síndrome é acessar o site da Pauline Clance, que é uma das pesquisadoras que descreveu a síndrome. Ela tem uma série de biografias, informações e publicações que podem ajudar você a entender melhor e lidar melhor com a síndrome, né? Também recomendo para vocês esse livro, O Poder Secreto das Mulheres de Sucesso. Parece uma coisa meio coach, mas não é. A Valerie Young é uma pesquisadora também, que trabalhou muitos anos desenvolvendo pesquisas com pessoas do ambiente acadêmico e do ambiente empresarial. Então, ela descreve muito como a síndrome afeta as pessoas de diferentes áreas, em diferentes profissões. E lembre-se que esses vieses podem ser inconscientes e que homens e mulheres são enviesados. Então, não é porque você é uma mulher que não necessariamente você não tem esse viés ao classificar mulheres participando de processos seletivos, por exemplo. Nesse paper aqui, que a gente teve aquele envio dos currículos, os chefes de laboratório eram homens e mulheres, e as mulheres também classificaram outras candidatas mulheres como menos competentes do que os candidatos homens, né? E isso acontece porque a gente também cresce na mesma sociedade enviesada que os nossos colegas homens se desenvolvem. E por fim, se nada der certo, confie nos pôneis. Essa é uma página que me faz rir sempre que eu estou muito estressada com coisas que eu acho que não vão dar certo. Então você entra no Validate Ponies e sempre tem pôneis que vão dizer que você é maravilhoso, que tudo vai dar certo, que você é fantástico. Isso dá um up na sua vida, ou pelo menos vai fazer você rir dos pôneis fabulosos, muito mais fabulosos do que a gente no dia a dia do nosso trabalho. E se você não tem a síndrome, mas você quer colaborar, eu acho que um caminho importante é fazer isso que eu estou fazendo aqui, mas sempre no nosso dia a dia, compartilhar experiências, mas incluindo os nossos fracassos. A gente na academia tem uma tendência de falar mais sobre os nossos sucessos e esconder os nossos fracassos. E nos jovens que entram na academia, isso gera uma sensação de que sempre que ele fracassa é porque ele não deveria estar ocupando aquele espaço, porque todo mundo está sendo bem sucedido. E isso não é o caso. A gente lida com fracasso diariamente. Diversifique suas referências científicas, leiam trabalhos feitos por mulheres, procurem a biografia de mulheres pesquisadoras, mulheres brancas, mulheres negras, indígenas. A ciência é feita de diversidade e a gente precisa diversificar de maneira ativa as nossas fontes de informação. E, por fim, a gente precisa lutar por um ambiente acadêmico mais humano e mais inclusivo, em que as nossas fraquezas e os nossos pontos positivos possam ser acolhidos e não recriminados. E eu acho que a gente precisa reproduzir isso no nosso dia a dia, quando a gente montar um laboratório no futuro, quando a gente estiver participando de comitês de seleção, a gente tem que estar sempre lutando por esse ambiente inclusivo no nosso dia a dia. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agradeço novamente o convite, deixo aqui os meus contatos. E é isso, acho que se vocês tiverem algumas perguntas, eu estou completamente disponível para responder isso para vocês. Obrigada. Muito obrigada pela palestra, doutora Laura. Ela é muito importante para a gente fazer certos questionamentos, né? E abrir nossos olhos para alguns dados. E nós temos algumas perguntas. Tá Posso ótimo. começar? Pode sim. Então, a Beatriz, ela pergunta, doutora Laura, o que você diria para as mulheres que queiram seguir na pesquisa e quais conselhos você dá para quem está começando? Como se preparar para esse ambiente, principalmente porque acredito que tenho essa síndrome, visto que ainda temos muitas diferenças de tratamento em relação a homens e mulheres, principalmente na academia. Maravilha. Essa é uma coisa difícil de responder, né? Porque cada um está vivendo dentro de um contexto social diferente, em universidades diferentes. Mas eu acho que no começo da carreira a gente está muito susceptível ao ambiente de laboratório que a gente ocupa, né?
Porque a gente vai entrar, vai ser acolhido no laboratório, é o primeiro contato que a gente vai ter com colegas, com pesquisadores. Então, a primeira dica que eu dou é que vocês procurem bem saber como é a dinâmica dos laboratórios que vocês vão estagiar, vão trabalhar, entender bem como o pesquisador que é chefe do laboratório lida com essas diferenças, conversando com outras mulheres que fazem parte do laboratório. Essa é uma decisão muito importante, porque eu acho que esse primeiro contato vai determinar muito dessa sensação de como você se sente academicamente, vai te dar uma estrutura para você buscar outras oportunidades no futuro. Então, não entrem às cegas, procurem bem entender qual é o ambiente que vocês vão entrar. E a segunda dica não é só para isso, mas é para a vida. A gente tem que aprender a se posicionar, a ter argumentos, a ter firmeza quando essas coisas acontecerem, quando esses preconceitos acontecerem, porque eles vão acontecer. E quando eu falo de firmeza, não é ser agressivo. A gente vai chorar, a gente vai chegar em casa e vai ficar muito puto, vai querer quebrar copo, querer quebrar as coisas, vai ficar com muita raiva, e isso não quer dizer que você é fraco, mas ter firmeza de não aceitar, né? De responder quando for necessário, de não aceitar uma piada. Porque isso, com o tempo, vai criando um ambiente que, por medo ou por consciência, as pessoas vão parar de replicar esse tipo de comportamento. O motivo não importa, desde que o ambiente não replique esse comportamento que faz a gente se sentir menos competente, né? Então, leiam, se informem leiam sobre feminismo, leiam sobre machismo estrutural, entendam a sociedade que vocês estão inseridos, porque a gente é produto do meio que a gente vive, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, que ela foi feita pela Marli Fonseca. O fato de ser muito exigente consigo mesmo pode ser um sintoma dessa síndrome? Pode. Na verdade, essa é a característica que eu tenho mais dificuldade de me livrar dela na terapia. Eu já faço uns 4 anos de terapia e é o mais difícil. E sempre que eu tive acompanhamento, isso foi listado como uma característica muito típica de quem tem a síndrome, né? Porque você não admite errar. Você pode não admitir que você não quer errar porque você vai ser desmascarado, né? Mas você termina sendo muito intolerante com os seus erros. Você normalmente tolera o erro dos outros. A gente, como professor, faz muito isso, né? A gente tolera o erro dos alunos, a gente entende, a gente ensina. Mas quando a gente erra, a gente não tem essa tolerância com a gente. E isso pode ser, sim, um resquício da síndrome, porque ao longo do tempo você vai começar a ver: se eu erro uma vez, eu não tolero, se eu não sou gentil comigo mesma. Erro 2, erro 3, erro 4, eu vou começar a achar que errar é um problema. E que se eu tô errando é porque não tá dando certo, né? Então, se cobrar muito não é um problema no primeiro momento, mas ele pode ser um problema se isso se prolonga e se torna excessivo ao longo do tempo. E tem um problema na academia, que é a retroalimentação das coisas, né? Porque à medida que eu sou muito exigente comigo, eu começo a fazer muito bem o que eu faço. E eu começo a receber um retorno positivo por isso. E é meio que adestramento de cachorro. Se alguém tem cachorro em casa e já tentou adestrar, se ele vai sendo retornado positivo, sentou bonitinho, dou uma recompensa, fez xixi no lugar certo, dou uma recompensa, ele começa a fazer aquele comportamento de maneira frequente e mais intenso. A gente faz a mesma coisa. Então, ao longo da carreira, a gente vai se tornando mais exigente, menos tolerante, e isso vai se tornando mais intenso, porque vai dando mais certo. Só que isso vai comendo um pouco e desgastando a gente do lado emocional, do lado afetivo. Então, será que a gente precisa mesmo de tanta eficiência para ser bem sucedido? Será que não dá para conciliar isso de alguma forma e ser mais gentil com a gente? Então, tem uma relação, sim, entre esse excesso de cobrança e a síndrome. A gente tem outra aqui. Você acha que a síndrome do impostor, por levar a um sentimento de inadequação, pode ser indiretamente um incentivo a um esforço a mais no ambiente de trabalho, sendo assim um ponto positivo? Sim, é a mesma ideia, né? A gente estuda mais, eu não trouxe esses trabalhos aqui, mas existem vários trabalhos que mostram que desde a infância, mulheres estudam por mais horas diariamente do que crianças do gênero masculino.
A gente se envolve em mais atividades do que crianças do gênero masculino, e isso começa a se repetir em várias etapas da nossa carreira, né? Então, a gente corre mais atrás, se esforça muito mais, e quando a gente se esforça mais, faz mais que os nossos colegas homens, isso começa a dar mais certo dentro de um ambiente muito competitivo, como é o ambiente acadêmico. Só que é a mesma coisa da cobrança excessiva. A gente vai ser cobrado para cada vez fazer mais, se preparar mais. A gente vai começar a dar conta de mais tarefas, né? Então, eu posso falar, quando eu assumi a profissão, a vaga de professora na universidade, foi um dos períodos mais difíceis, porque eu tinha que dar aula, fazer serviço administrativo, dar conta de pesquisa, extensão, orientar alunos. E eu queria fazer tudo com o máximo de preparo. E é impossível, porque uma semana tem 7 dias e o dia só dura 24 horas, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar e se esforçar dentro das possibilidades, né? Não num patamar inatingível, que é impossível de ser alcançado, né? Então, sim, tem esse reforço positivo em cima do esforço também. Bom, a gente tem mais uma aqui, que foi feita pela Maria Emília. A senhora tem reparado uma melhora na igualdade de gênero na academia? Nós observamos que as redes sociais da Lada têm um público 69% de mulheres. Pode-se afirmar que é uma tendência? Pode e não pode. Então, vamos lá. Hoje a gente tem mais mulheres sendo atraídas para a profissão, e isso é ótimo. A maioria, vários trabalhos já mostram, inclusive trabalhos feitos aqui no Brasil, que a gente tem mais mulheres nos cursos de ciências biológicas do que homens, e essa tendência está aumentando ao longo dos anos, essa diferença, né, na frequência. Só que o que é que acontece? A gente tem muitas mulheres na base da produção da ciência, como estudantes de graduação, mestrado e doutorado, mas quando a gente olha para o quadro de professores e para o quadro de pesquisadores que ocupam o topo dos grupos que tomam decisões, como a diretoria do CNPq, da CAPES, as reitorias, não existe a mesma representatividade feminina. Esses cargos majoritariamente são ocupados por homens, né? Então, a maioria dos departamentos das universidades no Brasil ainda tem uma maioria de professores homens, e a gente tem menos mulheres ocupando essas posições de poder, né? Poder entre muitas aspas, porque não é necessariamente um poder, né? Mas garante a essas pessoas o poder de gerar decisões que vão afetar quem vem abaixo nessa cadeia hierárquica, né? Não em termos de mérito, mas em termos de tempo de profissão. Então, IC, mestrado, doutorado. Então, sim, temos mais mulheres, mas ainda quem toma as decisões sobre o ambiente acadêmico que a gente está submetido são homens. E, obviamente, que homens vão tomar decisões pautadas na experiência que eles têm, que é uma experiência majoritariamente masculina. E aí, por exemplo, não é à toa que a gente teve a licença maternidade podendo ser incluída no Lattes apenas esse ano, né? Então, mulheres gestam, mulheres cuidam, mulheres, obviamente, por questões biológicas, têm muito mais cuidado envolvido, né, tempo envolvido na criação de uma criança, mas só esse ano a gente conseguiu ter a licença maternidade podendo ser reportada no currículo Lattes para justificar uma lacuna de produção. Se homens gestassem, eu tenho certeza que isso tinha sido colocado desde a fundação do currículo Lattes, né? É comum para quem tem a síndrome, essa pergunta que me fez Sasha. É comum para quem tem a síndrome apresentar um comportamento diferente socialmente? Por exemplo, ser extremamente confiante e seguro de si por fora, mas não por dentro. Sim. Porque é bem comum que isso aconteça, na verdade. A gente cria um personagem, né? De que do lado de fora a gente dá conta de tudo, a gente é isso, a gente é aquilo, porque a gente é cobrado. A vulnerabilidade, ela ainda não é muito aceita no ambiente acadêmico. Então, se a gente, como disse o Tim Hunt lá, né, o Nobel, a gente chora quando recebe uma crítica, então chorar é associado com fraqueza, quando na verdade não tem nada a ver. Chorar e botar para fora não faz a gente mais fraco, pelo contrário. Então, o ambiente acadêmico ele não acolhe essa vulnerabilidade, não acolhe a diferença entre as pessoas. Isso é um problema não só para mulheres, mas para homens também, né? Que tem essa cobrança de sempre serem invulneráveis, não falar do que eles sentem.
esconderem as frustrações. Então a gente cria um personagem para viver nessa realidade, né? Para esconder que a gente, no fundo, se sente inseguro, né? A gente bota o carão e vai lá dar uma palestra. Eu fiz muito isso na época do final do doutorado, que eu estava, né, nessa situação que eu descrevi para vocês, mas eu tinha que dar palestra em congresso, eu tinha que apresentar a minha tese, eu metia um carão, fazia o personagem, ia lá e apresentava, né? Então, sim, é muito comum e isso leva também a um desgaste muito grande, né? Porque se você faz um personagem que não representa quem você é ao longo do tempo, você não consegue sustentar isso sempre. Então, isso leva a mais ansiedade, isso leva a mais insegurança, que não dá para ser mantida ao longo de 30 anos de profissão, digamos assim. A próxima aqui é sobre uma indicação. Estou perguntando se você tem algum outro livro ou obra que você recomenda para ajudar a superar a síndrome ou entender melhor como identificar em nossas ações diárias o que mudar para melhorar. Agora eu não consigo pensar em outro. Assim, a maioria dos papers e estudos que eu li estão nesse site da Pauline Clance, por isso ela sempre está atualizando, colocando lá tudo que sai, então sempre eu vou lá buscar. Mas uma coisa que eu recomendo, que eu sempre apresento em outra palestra, mas não está nessa, tem o site da Universidade de Harvard. Eu posso mandar para as meninas e ela deixar disponível. Tem algum jeito de eu mandar para vocês o site e vocês deixarem disponível? Tem sim. Tá, eu vou mandar isso para vocês, porque esse projeto é muito bacana. Eles trabalham identificando e estudando vieses inconscientes, não só de gênero, mas também de raça, de público LGBTQIA+. E nesse site ele dá vários testes que você pode testar o quão enviesado você é para avaliar outras pessoas, negras, mulheres, homens, LGBTQIA+. Não é muito relacionado com a síndrome, mas se você é muito enviesado na avaliação de outras mulheres, provavelmente você é muito enviesado sobre como você vê a sua competência. Você julga outras mulheres menos competentes, porque você também se julga menos competente, de alguma forma, né? É o jeito que você enxerga as coisas. Então, eu acho que fazer esses testes pode ser um começo bem importante de começar a entender melhor como você se enxerga dentro de um contexto social, né? Só para avisar aqui para o público que assim que você mandar, a gente pode disponibilizar tudo pelo Instagram. Maravilha. Você teria tempo para mais uma pergunta? Eu tenho. É uma pergunta anônima. O que a doutora acha das iniciativas de mulheres na ciência, na zoologia, etc.? São iniciativas que realmente apresentam caráter de mudança? Olha, eu vou dizer que apresenta caráter de mudança simplesmente por a gente já estar aqui tendo uma sessão para falar sobre isso, né? E falo como alguém que não faz tanto tempo que está formada, então eu terminei meu doutorado em 2014, não faz tanto tempo assim, mas até o meu doutorado eu nunca tinha ouvido falar sobre nada disso que a gente está conversando aqui, né? Eu não tive conversas sobre vieses inconscientes, sobre assédio no ambiente acadêmico. Em vários momentos eu ainda me pego descobrindo que, eita, eu passei por isso lá em 2005, em 2006. Na época eu nem sabia identificar que isso aconteceu, né? Então, sim, eu acho que tem um caráter de avanço por conscientizar vocês e dar contexto para vocês identificarem quando acontecer. A gente não identifica uma coisa que a gente não conhece, né? É para isso que a gente tem taxonomia, por sinal. Então, ter momentos como esse, conversas como essa, já é um caráter de mudança. E fazer parte desses grupos termina sendo importante porque são grupos que acolhem, são grupos em que a vulnerabilidade é aceita, são grupos em que o seu sofrimento pode ser compartilhado e você vai encontrar outras pessoas que passam pela mesma coisa que você está passando. Então, a coisa deixa de ser um sofrimento individual e passa a fazer parte de um coletivo, né? Por isso que é chamado de coletivo feminista, coletivo negro, coletivo de outras minorias. E aí eu acho que isso tira um peso. Eu confesso que quando eu descobri que o que eu sentia não era eu que estava inapta para a situação, mas era uma consequência do ambiente que eu vivia e que todo mundo estava passando pela mesma coisa, eu tenho certeza, se uma pessoa abrir a boca e dizer, eu tô sentindo isso, nossa, eu também, e aí você começa a ver que está todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que sim, é uma característica de mudança, só que a gente tem que sempre lembrar que não basta falar, a gente tem que sair da fala e aplicar isso no dia a dia.
Então, o primeiro passo é falar, mas acho que a partir daqui, quando a gente estiver passando por uma conscientização e isso for natural, a gente tem que passar por passo 2. A gente tem que cobrar que isso que está sendo discutido seja posto em prática, né? Aí é a parte difícil. E aí é lento, mas a gente chega lá. Bom, a gente já está chegando aqui ao final, já estamos chegando no nosso horário. E antes do intervalo, a gente gostaria muito de agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu acredito que essa palestra, ela realmente tenha sido muito importante para muitas mulheres dentro da ciência. E queria agradecer mais uma vez os intérpretes por estarem aqui com a gente e poderem tornar esse evento mais acessível.